Aí essa janela alimentar, que é comum ao jejum intermitente, mas não significa que você esteja fazendo isso, o que, que ela ajusta? Ela ajusta com outra coisa, né, que a gente chama de horizontalização alimentar, né? Então, perdão, tem a janela alimentar, fracionamento alimentar e a horizontalização alimentar. Quando você junta o que é o fracionamento alimentar mais a horizontalização alimentar, a gente dá um exemplo muito legal para o nosso paciente, né? Então, a gente pega uma garrafa PET de refrigerante, 2,5 litros. Bom, essa lata de refrigerante, ela tem 310 ml, é isso? 310 ml. Teoricamente, essa lata de refrigerante, ela cabe numa garrafa PET, certo? Mas vamos supor que ela não tenha tampa. E vamos supor que eu quero transferir o conteúdo da lata para a garrafa. E aí, eu pego a lata e faço isso aqui, ó. Ó, até molhei. Bom, a exemplo do que aconteceu aqui, o que vai acontecer se eu virar o conteúdo da lata de uma vez? Muito provavelmente você vai derramar toda essa água e nenhuma água vai cair dentro da garrafa. Por quê? Porque você não fez a conta de uma coisa chamada gargalo. E aparentemente, Sérgio, o que a gente tem é um gargalo na nossa capacidade de absorção e utilização dessa energia. Ah, legal. Então, o processo de emagrecimento, ele conta com duas coisas relacionadas à janela alimentar, que é o fracionamento, ou seja, colocarei uma lata por vez. Porque se eu colocar duas, uma vai estar no buraco errado, ou em buraco algum. Certo. E segundo, a horizontalização, ou seja, eu sempre colocarei de lata em lata. Por quê? Quando você coloca mais caloria do que o seu gargalo permite, de capacidade de assimilação daquela energia, você vai engordar por excesso de caloria. E quando você coloca menos, que é o erro de todo mundo que faz restrição alimentar. É cortar a caloria que você fala. Exatamente. E por que que isso é um erro? Né? Isso é um erro porque quando você faz isso, o teu organismo ele entra num modo estresse. E o que ele faz? Ele liga o modo economia de energia. E quando ele liga esse modo economia de energia e ele usa hormônios para fazer isso, esse é um estado que permanece. Logo, duas coisas acontecem. Ele diminui a velocidade de queima de gordura, começa a fazer uma coisa que a gente chama de produção endógena de glicose, ou seja, o fígado começa a liberar glicemia na circulação, só que não é uma coisa controlada e devagar, é um burst. Puff. Isso provoca um aumento de resistência à insulina, que é o hormônio que coloca a energia dentro da célula. E quando isso acontece, você diminui o influxo de energia para dentro da célula muscular e aumenta o influxo de energia para dentro da gordura. Porque para a célula muscular, você depende do transporte de insulina transmembrana para puxar a glicose para dentro dela, só que no adipócito, na célula de gordura, você depende de uma enzima chamada lipase lipoproteica. E que quando a insulina está alta, ela é ativada e ela capta toda essa energia rapidamente. O que acontece então? Existe uma transferência entre a energia do músculo para a energia da gordura. Por quê? Sem insulina no músculo, Sérgio, aquele músculo ele tende a fazer proteólise e se deteriorar. Isso libera energia na circulação, que a lipase lipoproteica ela vai captar e aumentar o adipócito. Isso quer dizer que você engorda quando você come menos também, porque você está transferindo no músculo para a gordura. Assim como quando você come mais, você engorda também. Por quê? Porque você está assumindo ali, né? Aquilo que você não consegue metabolizar. Sim. Então, esses dois conceitos, associado ao que é a garrafa de Coca-Cola, é a pessoa compreender que ela tem que comer de forma progressiva e em quantidades semelhantes. Se as pessoas fizessem essas três coisas, Sérgio, todo mundo ia conseguir emagrecer. Mas não, é a história da agonia. Né? Ela tem uma agonia porque ela não se reconhece, ou porque ela não se sente inserida no meio social que ela vive, ou por qualquer outra razão, e ela quer o que resolver? Na pancada, mas não resolve na pancada. Se você dá um soco no seu organismo, ele devolve com uma paulada 10 vezes mais forte. E aí, o que é essa paulada? Essa paulada é do pescoço para cima. É a alteração do que é a sua forma de percepção da sua capacidade nutricional ou da sua situação nutricional, e você desenvolve transtornos alimentares. Compulsão, binge, anorexia, bulimia, que são doenças que matam e que tem pessoas que lidam com isso de forma profissional e maestralmente. Desequilibra, né? A cabeça, né? Sem falsa modéstia,
pessoa que eu conheço que melhor lida com isso é minha esposa, a Roberta, que é nutricionista e que lida com essa área de transtornos alimentares. E que vê a calhar muito da gente trabalhar junto, porque na área esportiva, por conta desse esforço contínuo e mal dirigido das pessoas que fazem atividade física, pelo menos em relação à parte nutricional, levam elas a ter transtorno alimentar. Então, é uma pessoa que está fora do peso, que chega para o médico ou para o nutricionista e fala, não, mas me dá uma dieta mais restritiva. Pô, mas você já fez a dieta restritiva e você viu que isso piorou sua vida. Você quer mais restritiva? Tanto que quando a gente olha o que são os fatores de risco para você desenvolver um transtorno alimentar, são dietas mal elaboradas. Ah, entendi. Por isso que a gente fala, procura um nutricionista, vai ver. Porque isso é uma coisa séria, cara. É uma coisa que todo mundo acha que sabe fazer. Não pode sair fazendo na loucura nada, né? Porque senão Aí as pessoas nem perguntam para o Google. Né? Então, o trabalho do médico é difícil, do nutricionista é mais ainda, porque a pessoa ela assume que ela sabe aquilo. É o problema, né? Que é o que a gente chama Não é na auto. A auto é pelo Google mesmo. Esse autodidatismo, né? Que na realidade é conveniente, né? Eu aceito aquilo que me convém, né? Mas o que eu ia te falar é do efeito Dunning-Kruger, né? Sim. Que é o que explica a maioria das mazelas que nós vivemos, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que a pior coisa é o conhecimento parcial. Porque aquilo que você ignora, você não se arrisca. Mas o conhecimento parcial is a bitch, né? Ele vai te colocar numa situação de problema. Pode ver que quando alguém fala que não domina, sempre toma uma carraspana. Por quê? Porque... Sabe, essa sensação de saber o que está falando é o que esses caras eles conseguiram falar. Então, para vocês contemporizar isso daí, entender o que é efeito Dunning-Kruger, isso é importante pra caramba. Isso é muito mesmo. São 2 psicólogos, né, que na Universidade de Cornell eles decidiram entender como é que era a curva de aprendizado e o que era a percepção da ignorância, que é o mais importante. E aí eles colocaram situações hipotéticas e, para explicar de um jeito mais fácil, vocês me perdoem a imprecisão, né? Daqueles que conhecem isso, é o seguinte. Eles perguntaram para pessoas quanto elas sabiam de um assunto. Aí eles aplicaram uma prova para essa pessoa sobre esse assunto. E o que eles perceberam? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que conhecia e aí ela tomava pau na prova. O curioso é que isso gerava um corolário. Ou seja, quando a pessoa conhecia muito sobre um assunto, ela achava que sabia menos do que ela realmente dominava. Quando você pergunta uma coisa a uma pessoa que sabe muito de um assunto, ela fala, preciso pensar um pouco nisso. Porque ela está juntando todas essas variáveis e tentando fazer aquilo conversar para poder te responder. Enquanto a pessoa que é tola, né, ela, isso é fácil, é tal coisa. Bom, resolver a vida no tapa assim tem seus riscos, né? Que é o que a gente recomenda para a pessoa não fazer. Então, lição de hoje para vocês, se vocês querem uma lição importante, é não façam dieta no tapa. Grande chance de você se estrepar. Tá? Isso é coisa séria. Tem que procurar. E não é só... Tem que procurar vários profissionais, né? Nutricionista, endocrinologista também, né? É bom, né? Ou não? É interessante, né? Você ter... Porque assim, se você tá com o seu peso numa escala onde ele já está causando problemas de saúde, é legal que você tenha um médico para fazer determinados diagnósticos. Né? Psicólogo também, porque você vai mudar assim, você vai comportamento. mudar a sua cabeça, né? Comer é comportamento. Então você não muda aquilo que você come, você muda o comportamento da sua alimentação. Né? Que é outra coisa que as pessoas elas entendem errado, né? Que é, a pessoa é viciada em açúcar, ela é viciada, sei lá, em gordura. Não existe isso, Sérgio. Ninguém é viciado em comida. Você não pode ser viciado numa coisa que você precisa. Você é viciado em oxigênio? Vou respirar mais oxigênio possível. Respira o dia inteiro, né? Ou então você vai prender a respiração que você fala, não quero ficar viciado em oxigênio. Não dá, cara, isso é tolice. Exato. O que as pessoas viciam é no comportamento de consumir determinados alimentos em determinadas condições. E para você entender por que isso acontece, você tem que entrar em neurociência, você tem que entrar em sistemas de recompensa, descobrir como é que funciona núcleo arqueado, como é que funciona striatum dorsalis, striatum ventralis ou núcleo acumbente, saber se você é uma pessoa mais amidaliana, se você é uma pessoa que ativa mais seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, para você entender como você funciona. E quem faz isso normalmente é o psicólogo. Né? E quando ele identifica que tem algum curto-circuito aí é o psiquiatra que vai medicar o psicólogo, né? A gente tenta explicar para o paciente, porque é difícil você falar para o paciente, olha, eu preciso que você acompanhe com um psicólogo, talvez você precise de um psiquiatra.
muitos pacientes se ofendem. Eles falam, você está falando, você está me acusando de ter um transtorno mental. Parece que é um pecado, né? E assim, a gente precisa falar disso porque a gente pega o Covid, por exemplo, né? Tem um artigo muito interessante falando dos 50 efeitos colaterais. Late effects, né? Efeitos tardios do Covid, né? E quando ele separa e você contabiliza, você fica assustado, eu pelo menos como médico me assusta, por quê? Porque 86% das pessoas que tiveram Covid, elas desenvolveram algum tipo de transtorno mental. Cara, isso é muito grave. E assim, entra tudo. Depressão, ansiedade, transtorno de humor, labilidade emocional, alteração de memória que seja, né? Mas quando você fala 86%, né? Então realmente a pandemia, ela deixou as pessoas fora do eixo. E fora do eixo mental, que é gravíssimo, né? Porque você está vendo pessoas que estão mudando a forma de reagir ao ambiente que elas estão inseridas. Né? Mas voltando falando isso para as pessoas, né? Elas às vezes se sentem ofendidas porque você recomenda que elas tenham acompanhamento mental. Gente, a gente está em 2020, né? Se você não reconhecer que seu cérebro é uma ferramenta, meu amigo, você está ficando muito para trás. Eu mesmo, cara, eu faço terapia já um bom tempo e toda segunda-feira eu tenho meu horário com o meu terapeuta e converso com ele no sentido dos desafios que eu enfrento. E ele é um cara muito bom em terapia cognitivo-comportamental e que suporta o que é a carga que eu trago para ele, que não é uma carga, né, simples, né? Por exemplo, vamos pegar ontem e hoje. Né? Ontem eu liberei meu último paciente às 20h20. 20h30 eu estava dando uma aula num congresso estudantil para mais de 3.000 pessoas. Caramba. Falando sobre soft skills. Né? Se você quiser, depois a gente fala sobre isso também. Então, isso é legal, sim. A gente estava falando sobre soft skills. Terminou, eu precisei gravar 2 aulas para o curso de um amigo meu, Belmiro de Salles, que é um exímio profissional de educação física, professor, doutor, trabalha na FRJ. E eu tinha que gravar 2 aulas para ele. Fiquei gravando aula até 1 e pouco da manhã. Beleza. Só que hoje de manhã eu tinha a cirurgia de uma paciente minha que torceu o joelho e mandou embora o que era o cruzado anterior dela, menisco, né? Fora que fez uma operação ruim nos Estados Unidos, por uma síndrome do túnel do carpo, que tinha ficado uma porcaria e ficou sequela. Então hoje, 4h45, eu estava de pé, tomando banho para acordar. Por quê? Porque eu precisava ir para o hospital operar ela, né? Então fui lá, encontrei meus 2 chefes, a gente planejou tudo. Saí do hospital 9h10, assim, com a corda no pescoço, porque 9h30 eu tinha um casal de Andradina para ver e que a gente abriu a sexta-feira. Sexta-feira, para mim, é um dia que eu trabalho em fechado, né? Por quê? Porque eu estou respondendo e-mails, eu estou revendo condutas de pacientes que têm casos mais difíceis, eu estou respondendo WhatsApps, né? Atendendo o backlog que o tipo de trabalho que eu tenho faz. Mas essa sexta-feira eu fiz diferente. Eu abri para ver esses pacientes de fora. Então tinha um casal de Andradina que, cara, como que eles vêm no meio da semana? Então eu abri essa sexta-feira, aproveitei e atendi mais pessoas de fora hoje. E terminei, assim, às 15h16 eu tinha que estar em São Caetano para gravar com o Renato e com o Júlio, porque era o aniversário do canal dele, completando 3 milhões de inscritos. Legal. Né? Muito legal. Então, a gente estava lá, né? E hoje terminamos 18h30 para eu estar aqui com você, aqui agora, chegando. E eu cheguei exatamente às 19h27, porque tinha que fazer o teste do Covid, tinha que ver que deu negativo para a gente poder sentar e bater papo. Isso aí. Então, imagina o psicoterapeuta que vai atender um maluco como eu. E que vou chegar em casa hoje mais tarde, amanhã eu acordo 6 da manhã, por quê? Porque eu vou abrir um congresso com um amigo meu e vou ficar lá até às 7 da noite. E domingo? Domingo eu vou montar a aula que eu vou dar aula semana que vem. E na semana que vem também. Né? Semana que vem eu tô em Balneário do Camboriú, dando aula pro pessoal da Magras, né? Eu tomo conta da parte técnica deles, né? São 400 clínicas de saúde e estética. E eu cuido da parte técnica, parte científica. No outro final de semana, eu vou estar no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, dando aula. E assim, eu vou para Campo Grande, dou aula no sábado, acordo na madrugada do domingo, pego um avião, volto para São Paulo, pego um avião, vou para o Rio. Tô lá no campeonato no Rio, que vai ter uma feira, e aí eu pego um avião de volta para São Paulo no final da noite, chego aqui de madrugada e quem sabe, né, eu vou descansar na primeira semana de dezembro. Mas aí como que você mantém a rotina de, por exemplo, alimentação numa loucura dessa?
Eu posso te mostrar, minhas marmitas estão aqui. Ah, você anda com a comida. Sempre. Não, Exatamente. eu acho que isso é legal das pessoas verem, quer ver? Senão fica aquela coisa meio proselitismo, né? Porque eu penso, a primeira coisa é aquela, né? Cara, não vou fazer porque eu não tenho tempo, né? Minha vida é muito doida, né? É a primeira coisa que a gente fala, né? Tipo, a primeira desculpa que a gente fala, né? Ah, não vou fazer nada, não, porque minha vida é muito corrida, minha vida é muito doida, mas é a sua e você faz, né? Que você mantenha. Cara, ó, tá aqui. Isso é minha tarefa do dia com a minha saúde e com o meu esporte, que é o fisiculturismo. Então, desculpa, tem umas marmitas sujas, mas vamos falar de vida real, porque eu não tô aqui para ser bonitinho. Eu falo que se eu quisesse ser bonitinho, eu tirava a sobrancelha, né? Então, não é o caso. Ó, uma marmita, tarefa feita. 2 marmitas, tarefa feita. Essa foi a das 11 da manhã, essa foi a das 2 da tarde, essa foi a das 17, essa daqui Tem ainda aí, ó. é a das 21, mas eu vou jantar com você, então essa daqui vai ficar para meia-noite se eu estiver acordado ainda montando aula, entendeu? Mas aí você consegue manter o horário lá, consegue manter. Cara, onde eu tiver, se eu tiver que comer, eu abro minha marmita e eu como. Abre lá e manda bala. Eu perdi essa vergonha, Sérgio. Entendi. Perdi porque, sabe, vergonha de fazer coisa certa a gente não pode ter. Você tem que ter vergonha de roubar, de matar, você tem que ter vergonha de mentir. Por que a gente não tem vergonha de mentir? É Você vai ter verdade. vergonha de marmitar? Então, Sérgio, tá vendo, cara? Você que fica aí falando que você não tem tempo. Sério, entenda. Não é que você não tem tempo, é que você não criou o espaço não, nas exatamente, suas... exatamente, claro. Lá nas suas, no seu desktop lá mental, ele não tem lá no seu to-do, não, comer essa hora. Tá? E por que para você é tão importante quanto a mim? Né? Nós dois somos grandes e somos grandes diferentes. Exato, isso aí. Agora, aquilo que nos move é muito parecido. Porque, por exemplo, se eu não comer, Ah, não, claro. eu não funciono bem. Não, todo mundo, né? É o combustível, né? Exatamente. É o Agora, combustível. veja, se eu não comer, eu não funciono bem para trabalhar em performance. E se você não comer, você também não vai funcionar bem para trabalhar em performance. Só que talvez a sua performance seja você manter uma rotina regrada. Uhum. É a regra. É assim. Vamos supor, agora faz de conta que ninguém está assistindo a gente, aí o Paulo médico senta com o Sérgio paciente. Eu jamais ia te dar um remédio assim, ó, toma isso daqui que você vai emagrecer. Jamais. Você sabe o que eu dou? Eu te dou o meu telefone. Minha nutricionista que está atrás de mim, ela pergunta, Sérgio, o que você come e o que você gosta de comer? Você fala para ela, isso. Se você não tiver nenhum sintoma, se sua saúde estiver perfeita, se você não tiver uma alteração metabólica, uma alteração glicêmica, uma alteração de lípides, né, risco cardiovascular baixo, ou seja, se não tem nenhum motivo para te medicar, porque você não está em risco, você vai sair do meu consultório Monta com... uma dieta que você come o que você está acostumado. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai te ensinar janela, fracionamento e horizontalização. Enquanto você não sair disso, a gente não move adiante. Entendi. Tem um monte de profissional que reclama que não tem bom resultado. Por quê? Porque ele acha que, primeiro, criar uma rotina de alimentação para o paciente é colocar restrição imediata. Ah, você vai lamber 2 amendoim às 7 da manhã e chupar um caroço de manga às 2 da tarde. Pô, Sérgio, Não dá, né? quem vai fazer isso em sã consciência? Você é um cara, vamos estimar, quanto você está pesando hoje? Desculpa te perguntar, não sei se isso te incomoda. Ah, não incomoda. Cara, devo estar o quê? Uns 150, 160, por aí. Legal. O cara de 150 a 160, você deve comer mais ou menos aí umas 6 mil calorias dia, 7 mil calorias dia, alguma coisa assim. Vamos supor que coma, tá? Se a gente for ajustar o que é a dieta para o seu peso de massa muscular, o déficit é muito grande. Certo. A gente não faz isso. A primeira coisa que nós fazemos é acertar a sua rotina alimentar. Sérgio, primeiro objetivo, não é perder nada. O primeiro objetivo é, você vai comer tal hora. O que eu vou te dar? Meu telefone. Se você quiser me xingar porque você não consegue, eu prefiro que você me ligue para me xingar. Pô, Paulo, 9 da manhã, não consigo comer essa hora. Sabe por quê? Você vai lembrar de comer. Qual que é a tua ferramenta principal? É o teu smartphone, por exemplo, que vai ter um alarme. Hora de comer, hora de comer, hora de comer. Esse é o teu objetivo, essa é a tua ferramenta, esse é o teu tratamento. É aqui. A dieta, Sérgio, é do pescoço para cima. É isso aí que o pessoal fala mesmo.
Quando a gente conseguir acertar sua janela alimentar e você tiver uma hora para começar a comer e uma hora para parar de comer, que você falou assim, não, beleza, minha última refeição vai ser às 20. Perfeito. Hora de ir pro segundo passo. Sérgio, vamos pegar tudo que você come. E agora a gente vai colocar em horário. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com um amigo meu que é nutricionista muito hábil, né? Daniel Coimbra. Daniel é um nutricionista de Fortaleza e que ele é aquela coisa do cearense. Ele tem umas sacadas, cara, que, sabe, é impressionante, né? Eu brinco, eu falo assim, cara, não mexe com cearense. O dia que você tirar uma pirada com o cearense, você vai se arrepender o resto da vida. Porque os caras, eles não é que eles estão montando com a farinha. Eles já foram na festa, sopraram as velhinhas, comeram o bolo e estão dando risada da sua cara. É. E ele atendeu um paciente muito desafiante. O paciente falou para ele assim, olha só, eu só como Big Mac. Aí, ó, aquele filme lá, né, que tem, né? É praticamente o Super Size Me. Isso, né? Super Size. E aí o que ele falou pro cara? Ele falou, tá bom. Vamos fazer em cima do seu Big Mac, né? Então, macho, você vai comer Big Mac. Aí ele falou, só que é o seguinte, como que você come esse Big Mac? Ah, eu como 2 Big Mac na hora do almoço e como 2 Big Mac na hora da janta. Ele falou, então tá bom. Então você vai fazer o seguinte, são 4.000 quilocalorias, cara. Porra, 4.000 quilocalorias são calorias, tá? Ele falou para o cara, você vai fazer o seguinte, você vai comer, só que você vai tomar café de Big Mac, você vai comer Big Mac no meio da manhã, Big Mac na hora do almoço, Big Mac no meio da tarde, muito obrigado. E Big Mac na hora de dormir. E o sujeito fez. Deu 3 semanas. O sujeito ligou pra ele. Pô, Daniel, não tô aguentando mais comer Big Mac, pô. Essa porcaria aqui. Não aguento sentir o cheiro. Aí ele falou, ótimo. Pronto, agora tá pronto pra mudar, né? Só que você vai continuar comendo essa porcaria, eu só vou trocar uma refeição. Pelo amor de Deus, troca tudo. Não. Aí ele trocou uma. Trocou uma refeição, passou 3 dias, o cara ligou pra ele e falou, não posso comer toda essa refeição. E ele fez uma refeição que era uma refeição com comida. Arroz, feijão, mas trocando a caloria. Entendi. Que é o alvo principal do nutricionista. Você entrega para ele, por exemplo, vamos supor que o dinheiro do nutricionista são calorias. Então, eu tenho, sei lá, nessa lata, 1.000 calorias de valor. Se eu não comer, aliás, se eu não tomar essa lata, o que eu posso comer? Ah, eu posso comer todo esse prato aqui de sushi sashimi. É mais ou menos que nem aquela brincadeira do Silvio Santos, que ele fala assim, você aceita trocar esse Isso. carro zero Assim, né? por uma Isso. bolsa furada? Aí o cara, sim, sim. Você aceita trocar a sua bolsa furada por um saco de $10.000? Não! É isso mesmo. E a gente ficava desesperado com o cara lá. Então, o nutricionista, ele faz isso, ele faz essa troca. Ele fala, ó, isso daqui é pra tu, né? Trocar. Aí o cara queria trocar, ficou ansioso pra trocar. Ele, não, você ainda vai comer uma semana assim. 3 dias o cara tava louco. Eu não aguento mais. Aí ele falou, tá bom, troca mais um. Agora você tem 2 refeições assim. Foi fazendo... Entendi. Porque até do ponto de vista lógico, quando você cria um reflexo de escassez, você não vai comer mais Big Mac. Entendi. Pode ver, a primeira coisa, aparece um sujeito falando, olha, fruta engorda. O que acontece com o povo? Corta a fruta. O primeiro dia. No segundo dia, o cara quer acordar e comer um cacho de banana inteiro sozinho, ameixa, compra um saco de uva passa, vai comendo aquilo como se fosse água, blá, 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 só de raiva. Eu também não posso comer fruta, agora eu vou até lamber casca de melancia. Tudo o cara faz. Você não pode criar o reflexo da escassez. E tem que ser a transição. É.